Há uma narrativa no Antigo Testamento que, para ser honesto, considero a mais inquietante de toda a Bíblia. De fato, ela pode ser considerada inadequada para menores de idade. Portanto, antes de prosseguir, quero alertá-lo de que este conteúdo pode não ser apropriado para todas as idades e pode trazer à tona lembranças traumáticas do passado. A história em questão está nos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes. Muitas pessoas conhecem o capítulo 19, mas não continuam a leitura até o final da história. Acredito que há várias lições importantes que podemos extrair dessa narrativa perturbadora. Primeiro, vou contar a história de forma dramática e, em seguida, discutiremos as lições que podemos aprender. Vamos ao capítulo 19 de Juízes. No versículo 1, lemos que, na época em que não havia rei em Israel, um levita que vivia numa região remota das montanhas de Efraim tomou uma mulher de Belém de Judá como sua concubina. Quero que você compreenda. Este levita vivia no norte de Israel e tomou essa mulher para ser sua concubina ou esposa, como preferir chamar. Ela, por sua vez, vivia no sul, em Belém. Vamos continuar com a história. Ela foi infiel a ele e retornou à casa de seu pai em Belém de Judá, onde permaneceu por 4 meses. Ela o traiu e voltou para a casa de seu pai em Belém. E assim, a história prossegue. Basicamente, um levita deseja recuperar sua esposa e, para isso, viaja do norte, das montanhas de Efraim, até o sul, em Belém, para trazê-la de volta. Ao chegar, o pai dela o recebe com muita hospitalidade. Repetidamente, o levita diz que precisa partir e levar sua esposa de volta para casa. O pai, no entanto, insiste para que ele fique mais uma noite. Isso se repete por vários dias, até que o levita finalmente diz que, com todo o respeito, agradece a hospitalidade, mas precisa retornar. Então, ele parte com sua concubina, viajando de Belém, no sul de Israel, para Efraim, no norte. Quando estavam próximos de Jebus e o dia estava quase no fim, o servo sugere que parem na cidade jebusita para passar a noite. O levita, porém, prefere seguir até Gibeá, uma cidade israelita. Eles continuam a jornada. Ao anoitecer, chegam a Gibeá, em Benjamim. Para sua surpresa, ninguém os acolhe em suas casas, algo incomum na cultura israelita, onde a hospitalidade era muito valorizada. No final da noite, um homem idoso os encontra na praça e pergunta por que ainda estão ali e se alguém já os acolheu. Eles respondem que não. O homem idoso então oferece sua casa para que passem a noite. O levita agradece e informa que não precisam de nada, pois tem comida suficiente para seus jumentos, para ele e para sua concubina. Eles só precisam de um lugar para descansar. O homem idoso diz que não há problema e os acolhe em sua casa. O levita, seu servo e sua concubina passaram a noite na casa do homem idoso em Gibeá. Durante a noite, enquanto estavam se divertindo, homens perversos da cidade cercaram a casa e bateram na porta. Eles exigiram que o dono da casa, o homem idoso, trouxesse o visitante para fora, para que pudessem abusar dele. A história toma um rumo sombrio quando esses homens de Gibeá, benjamitas, insistem em violentar o hóspede. O dono da casa saiu e implorou para que não cometessem tal maldade, pois o visitante estava sob sua proteção. Ele ofereceu sua própria filha virgem e a concubina do levita, pedindo que não fizessem essa atrocidade contra o homem. Infelizmente, os homens não o ouviram. O levita então entregou sua concubina a eles, que a violentaram e abusaram dela durante toda a noite. Ao amanhecer, a deixaram ir. A mulher, exausta e gravemente ferida, conseguiu voltar à casa do homem idoso, onde desabou na porta. Na manhã seguinte, o levita encontrou sua concubina caída na entrada da casa, sem vida. Ele colocou o corpo dela em seu jumento e voltou para casa. Ao chegar, cortou o corpo da concubina em 12 partes e enviou cada parte para uma das tribos de Israel, junto com uma mensagem detalhando o que havia acontecido. Todos que viram ficaram horrorizados, afirmando que nada assim havia acontecido desde que os israelitas saíram do Egito. A história foi discutida e comentada por todos. Nada como isso havia acontecido ou sido visto desde a saída dos israelitas do Egito. Pensem nisso, discutam e reflitam. O levita levou sua concubina para casa, cortou-a em 12 partes e enviou cada pedaço para uma das 12 tribos de Israel, acompanhado de uma carta explicando o que havia ocorrido. Uma dessas tribos era Benjamim.
Quando as outras tribos viram e leram sobre o que aconteceu com a mulher, disseram que nada assim havia ocorrido em toda a sua história. Há muito mais na história nos capítulos 20 e 21, então fique atento. Agora, vamos refletir sobre algumas lições que podemos aprender com isso. A primeira lição é sobre a importância da responsabilidade. Quando não há responsabilidade em nossas vidas, temos uma tendência maior a nos desviar. Veja o que diz o capítulo 19 de Juízes, versículo 1. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Quando não temos que prestar contas, quando não há medo de sermos responsabilizados por nossas decisões e ações, estamos mais propensos a tomar decisões ruins, acreditando que não teremos que responder a ninguém. Isso é exatamente o que estava acontecendo em Israel. Não havia rei, havia uma lei, mas as pessoas não a respeitavam, e ela não estava sendo aplicada. Como resultado, acabaram fazendo algo que provavelmente nunca imaginaram que fariam. A segunda lição é tratar todos os seres humanos como portadores da imagem de Deus. O homem disse que seria errado fazer o que queriam com o visitante, mas ofereceu sua própria filha e a concubina do levita. Ele acreditava que a vida e a virtude do visitante valiam mais do que as de sua própria filha e da concubina. Precisamos ter certeza, e é por isso que assistir a sites inapropriados e coisas desse tipo, precisamos ter certeza de não fazer isso. Se você deseja parar de assistir a conteúdos online que sabe que não deveria, pense em cada pessoa que você vê como um portador da imagem de Deus, como se fosse sua própria filha. Imagine se você gostaria que alguém olhasse para sua filha fazendo as coisas que você está vendo na tela. Agora, a terceira coisa que quero destacar é que, quanto mais nos afastamos de Deus, mais vulneráveis nos tornamos a fazer coisas que nunca imaginamos. Quando olhamos para o livro de Juízes como um todo, vemos uma nação que se afastou gradualmente de Deus. Os capítulos 19 a 21 mostram o ponto culminante desse afastamento e revelam o quão longe a nação se desviou de Deus. E meu amigo, nós não somos diferentes. Se não mantivermos uma conexão próxima com Deus, se nos afastarmos dele, acabaremos fazendo coisas que nunca imaginaríamos. 10 anos atrás, se alguém nos dissesse que faríamos essas coisas, não acreditaríamos. Pensamos, não há como eu me divorciar, ter um caso, ser demitido por assistir algo impróprio online ou usar drogas. Mas quanto mais nos afastamos de Deus, mais vulneráveis nos tornamos a esses pecados. A história não termina no capítulo 19. Infelizmente, piora. No capítulo 20, ocorre uma guerra civil entre as 11 tribos de Israel e a tribo de Benjamim, que cometeu o ato hediondo contra um de seus próprios irmãos israelitas. Eu encorajo você a ler os capítulos 20 e 21 em detalhes. Mas, resumindo, há uma grande batalha. Milhares de vidas são perdidas de ambos os lados, e no final, restam apenas 600 homens benjamitas. No capítulo 21, as outras 11 tribos começam a sentir pena da tribo de Benjamim, temendo que ela se extinga, pois só restam 600 homens e não há mulheres para eles se casarem e procriarem. Isso leva à minha quarta lição. Cada decisão ruim que tomamos tem consequências que não podemos prever. Embora o que os benjamitas fizeram fosse errado, a decisão das outras 11 tribos de lutar e matar também trouxe consequências. Agora, todos têm que lidar com os resultados dessas decisões ruins. Ouça, você pode escolher seus atos, mas não pode escolher as consequências. Cada decisão que tomamos traz consequências, e o problema é que não podemos controlar essas consequências. Então, o que acontece é que os israelitas matam homens do clã de Jabes de Gileade e encontram 400 mulheres que nunca estiveram com um homem. Eles dão essas 400 mulheres a 400 dos 600 homens benjamitas para que possam procriar. Mas qual é o problema? Matemática simples. Havia 600 homens benjamitas sem esposas, e agora 400 deles têm esposas do clã de Jabes de Gileade. Isso deixa 200 homens de Benjamim sem esposas. E é por isso que uma decisão ruim, muitas vezes leva a outra. Os israelitas, então, dizem: fizemos um juramento de não dar nossas filhas aos benjamitas, mas não dissemos nada sobre elas serem levadas. Eles sugerem que os benjamitas sequestrassem as mulheres durante um festival. Assim, tecnicamente, não estariam quebrando o juramento, pois não estariam dando suas filhas, mas os benjamitas poderiam encontrar esposas e procriar.
Durante a festa, os 200 homens benjamitas sequestraram as mulheres que estavam dançando e as levaram como esposas. Sei que esta é uma história chocante, e tentei resumi-la o mais rápido possível. Mas o ponto principal é que uma decisão ruim frequentemente leva a outra, e essas decisões afetam muitas pessoas. Alguns dos homens benjamitas mereciam o que aconteceu, mas a maioria das pessoas em Benjamim não tinha nada a ver com isso e morreram em batalha. O povo de Jabes-Gileade também sofreu, com suas mulheres sendo levadas e dadas aos benjamitas. Além disso, outras mulheres foram sequestradas pelos benjamitas e levadas de suas famílias. Tudo isso ocorreu devido a decisões ruins. Mas aqui está a quinta e última lição que quero destacar. Deus tem graça para nós, mesmo em meio às nossas decisões mais destrutivas. Observe como o livro de Juízes termina. Os benjamitas conseguiram o número de mulheres que precisavam, retornaram às suas terras, reconstruíram suas cidades e viveram nelas. Naquela época, cada israelita retornou para sua própria tribo e família, voltando para suas terras de herança. O último versículo do livro de Juízes resume bem toda a narrativa. Diz que, naqueles dias, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava certo. Embora Deus tenha mostrado graça ao permitir que a tribo de Benjamim se reconstruísse e repovoasse, evitando sua extinção, as consequências de suas ações foram inevitáveis. Se há algo que você deve levar deste vídeo, é que cada decisão que tomamos traz consequências. Muitas vezes, essas consequências são imprevisíveis e fora do nosso controle. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe.